Professor, e assim, concretamente, quais foram as marcas sociais e econômicas que cunhou na sociedade brasileira? Quais as consequências de todo aquele período que Ol- estamos vivendo ainda hoje? Olhando, né, de uma maneira um pouco mais histórica, vamos dizer assim, pela minha formação, a gente pode dizer que a década de 30 ela é um marco por representar o início de uma inclusão social, do ponto de vista econômico e social, organizações operárias, né, participação das pessoas, né, com direitos e deveres. O cidadão urbano que trabalhava numa fábrica, ele tinha direitos e deveres, né, tranquilamente. E isso vai fazer com que a sociedade brasileira comece a se politizar, né? É perfeitamente possível, entre 45 e 64, surgir partidos, movimentos operários, sindicatos e fazer essa discussão política, né? Essa ideia do cidadão discutindo seus direitos e deveres em praça pública. Me parece que a ditadura, do ponto de vista social e político, ela esvazia esses espaços de discussão política, né? Ela simplesmente, se tem aquela marca, quem discute isso é comunista ou subversivo. Até hoje você tem isso, né? Os mais velhos olham para nós, quando tu quer fazer uma discussão política, eles dizem, tu é comunista. Isso é muito da década de 70, década de 60. Né? Me parece que se tu tem um ponto positivo dos militares, eu defendo isso, é esse projeto econômico-industrial que foi levado adiante. Nacionalista. Oi? Nacionalista, um projeto Nacionalista, nacionalista. né, um projeto nacional desenvolvimentista. Agora, um ponto negativo que isso, além da tortura, mortes, né, e tudo, é esse esvaziamento dos espaços de construção do cidadão, né? O sindicato, o partido de esquerda, né, o movimento operário, que é é o que dá ar para uma democracia, né? Os militares conseguem acabar com, que reflete hoje. Eu acho que vivemos muito desse passado, né, onde ninguém pode ser filiado a um partido, discutir política, que já é mal visto pelas gerações A anteriores. cidadania foi esvaziada naquele período. Dá para dizer que sim, de uma maneira muito quase E também não estereotipada isso. estimulou um certo autoritarismo? Esse autoritarismo que a sociedade brasileira sempre teve, desde a escravidão, né, uma sociedade que é escravocrata, ela é autoritária, né? Nós somos o penúltimo país do mundo a acabar com essa vergonha que foi a escravidão, né? E hoje temos reflexos disso. Esse autoritarismo ele foi reforçado por esse poder militar, né, por essa coisa que já tinha na sociedade e foi reforçado, né, por um governo ditatorial. Professor, os militares usaram diversos profissionais de muitas áreas, né? Isso não faz com que de setores que eles consideravam estratégicos, né? Como a infraestrutura, as telecomunicações, a indústria em geral. Isso não seria um dos motivos de que não se toca no assunto da ditadura? E outra questão também, o que nos faz saber conhecer é pela imprensa, né? E a gente sabe que as organizações Globo foram amplamente beneficiadas com a ditadura. Agora, há pouco tempo eu fiquei sabendo que a Folha de São Paulo emprestava veículos para a Operação Bandeirantes, né? Então, como é que se pode romper com esse silêncio? Como é que pode trazer à tona a discussão sobre esse período militar? Retomamos a tese do Dreyfus, né, quando ele diz que a articulação para o golpe e para a ditadura é uma articulação civil-militar, né? Se tu considerar ainda que o PTB e os sindicatos de operários e movimentos era o que mais crescia eleitoralmente, a gente pode levar uma resposta que o golpe e a ditadura partiu de uma organização civil-militar para dar esse golpe, né, para simplesmente acabar com esses avanços, vamos dizer assim. E hoje, então, se remete. Bom, não se mexe por quê? Porque temos coisas a esconder? Pode ser. E o caso mais clássico é a Organização Globo e Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo emprestava automóvel para caçar comunista ou para transferir comunista de cadeia para cadeia, né? O próprio o Estadão, o Estado de São Paulo, que é o clássico exemplo de censura, mas ele era alinhado. Sim. Foi só que ele não queria os militares, ele queria o Lacerda, Lacerda, né, como sim, presidente. sim, Né? sim. E essas articulações civis e militares, que a tese do Dreyfus lança lá na década de 80 com comprovações, ela está muito à tona hoje, né, quando vem à tona essa ideia das empresas que vão cooperar, organizar e que vão crescer. A década de 70, quando eu falo desse projeto industrial brasileiro, é um projeto estatal, mas que as empresas nacionais estão aproveitando para crescer. É na década de 70 que vai ter uma burguesia brasileira com interesses para que se mantenha aquilo,
Porque ela tem investimentos, tem diversos nomes que eu podia citar aqui, de grandes empresas brasileiras hoje, que simplesmente trabalharam com a ditadura, né? E conseguiram obras lá fora e produzir essa infraestrutura que temos aqui, com relação muito próxima, né? Dá para elencar aqui várias, não vou fazer isso hoje para não acabar com o programa. Rodrigo, pois é, infelizmente ele já está no final, mas uma última pergunta. Que avaliação tu faz do trabalho que vem sendo feito pela Comissão Nacional da Verdade? E será que ela consegue romper com essa impunidade que existe desde a lei da anistia? A Comissão Nacional da Verdade me parece que é a grande novidade que se tem nos últimos anos, em que pese ela estar no Plano Nacional de Direitos Humanos, né, dos anos 2000, mas sendo que ela vem sendo pensada desde o fim da ditadura. Né? Quem começa com essa discussão de anistia é o governo Fernando Henrique, certo? O governo Lula leva adiante, não tem tanto avanço. Eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista pessoal, não é o momento de avançar, porque a própria presidente, por ter sido torturada e presa e respondeu o processo, são capazes de dizer que ela quer levar adiante porque ela quer... Um revanchismo. É um revanchismo. Não é o caso dela. Eu acho que essa comissão ou esse movimento teria muito mais força para avançar nos dois governos Fernando Henrique e nos dois governos Lula. E, pelo contrário, eles estagnaram. Não há acesso a documentos e tudo mais. Então, o que a Dilma conseguir no seu período de governo está mais do que bom. A Comissão Nacional da Verdade, quando foi criada por um decreto presidencial, ela não prevê punição. Ela prevê somente esclarecimentos, né, de mortes, de desaparecimentos, de acesso à documentação. É uma comissão que está instalada por 2 anos, acho que ela vai ser prorrogada. Né? Uma coisa muito interessante que o governo atual do Rio Grande do Sul fez foi criar uma espécie de comissão estadual da verdade, até para colaborar com o processo da nacional. Quem compõe a Comissão Nacional de Verdade são pessoas muito sérias, né, juristas, né, que é o Fonteles, tem a Maria Rita Kell, que é uma psiquiatra, uma psicanalista, são pessoas muito sérias. Eu não sei se eles vão ter tempo para 2 anos, mas então, ela não prevê punição, ela prevê acesso à documentação, tentativa de achar mortos, desaparecidos, porque essa impunidade que a lei da anistia provocou, ela não pode ser levada para o crime de tortura e desaparecimento, porque isso é imprescritível. Né? A gente sempre confunde, a gente acha que a lei da anistia perdoou até mesmo o torturador e quem matou. Não, ela não faz isso. O problema é que a gente tem que achar quem fez e julgar, né? Porque se a ditadura alegava que tortura não era a sua prática, bem, então a gente tem que prender quem torturava, porque quem torturava ia contra a própria diretriz do governo. Né? Sim. Professor, muito obrigado pelo esclarecimento. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Ok, obrigado. Obrigado pela sua audiência. O Interrogando Pensamento volta no próximo mês. Tchau, obrigado.